Sejam bem-vindos! Hoje é quinta-feira, hoje tem leiturinha do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. Vamos entrando, que hoje a live está sensacional. Já avisei todos os meus queridos seguidores, a minha audiência, os acupunturistas interessados em aperfeiçoar o seu conhecimento em medicina chinesa. Essas lives ficam disponíveis para todos sempre aqui no Instagram, você pode assistir depois, mas o mais legal é você assistir comigo ao vivo, porque eu faço questão da sua pergunta. Para quem vem para essas lives, já sabem, eu gosto da interação com vocês. Eu gostaria que vocês participassem, mas pode perguntar. Se tem um local onde vocês podem errar na hora de fazer a análise dos sintomas, é aqui. Errar no pulso, errar em qualquer lugar, é aqui. Eu espero que eu nunca tenha demonstrado para vocês uma certa prepotência. Eu não sou assim. Então, faça qualquer pergunta. Toda pergunta é bem-vinda. Sejam super bem-vindos. Olha, hoje a gente vai dar sequência. Estamos na página 81. Página 81 do livro. Se você está entrando aqui agora e quer adquirir o livro, ele tem nos meus destaques aqui no Instagram, tá bom? Muito bom esse livro, viu, gente? Não é porque é meu, não. Mesmo porque ele foi uma inspiração, né? Não saiu da minha cabeça tudo. Eu peguei os meus livros lá da graduação na China e montei esse livro. Peguei um quebra-cabeça, um pouco de tudo e montei esse livro aqui. Então é só informação relevante. É um livro básico, ele é básico. Ele serve até para quem não é da acupuntura. Eu tô chegando a essa conclusão de que mesmo que a pessoa seja leiga, um entusiasta da medicina chinesa, ela pode ler esse livro, tá? Boa noite a todos presentes. Então, pessoal, vamos lá. Quem é que estava presente na aula da semana passada? Semana passada não teve live de leiturinha, mas hoje tem. E a gente vai começar falando sobre o pulso saudável, tá? Boa noite, Rosângela, Dan, Flávia, tudo bom? Gente, a leitura é o seguinte, vamos lá, ó, só coisa interessante. Hoje a gente já vai entrar no primeiro tipo de pulso, hein? Hoje a gente vai começar a falar dos pulsos patológicos. Mas como a gente sabe, para você identificar o que é patológico, a gente tem que saber o que é o saudável para poder comparar. E aí a gente vai falar sobre o pulso saudável. Página 81. O pulso normal refere-se ao pulso encontrado nas pessoas saudáveis. É descrito como um pulso suave, com força moderada, com ritmo regular e frequência normal, que seria de 4 batimentos num ciclo respiratório, uma inspiração e uma expiração do terapeuta. E aqui já vem a grande questão. Muita gente me pergunta, afinal, este ciclo respiratório é do paciente ou é do terapeuta? E tá bem claro aqui que é do terapeuta. Você inspira e expira, e neste único ciclo, o pulso do paciente tem que bater 4 vezes. Batendo 4 vezes, ele vai ter uma velocidade considerada normal, que é o ritmo também, né? Mas as variações sazonais e fisiológicas também podem alterar a característica do pulso considerado normal. E a gente vai analisar isso daqui a pouquinho na leitura deste trecho. A condição do pulso normal tem 3 características básicas. Ó, gente, essa parte é super importante, tá? Porque sim, a gente tem que saber essas 3 coisas que a gente vai ler aqui agora. Para sistematizar, ao palparmos o pulso, devemos prestar atenção em 3 aspectos básicos. Primeiro, seria prestar atenção se o pulso é vigoroso. O que é um pulso vigoroso? Ele tem que bater com força, mas olha só o que está escrito aqui. Ele é vigoroso, mas a força é moderada. Então, por quê, gente? Porque existe um pulso, olha, vamos lá. Primeira característica, o pulso tem que ser vigoroso. É um pulso forte, mas com força moderada.
Porque existe um pulso patológico, que é um pulso tarrom, que é um pulso que vem forte e vai e volta devagar. Este é um pulso patológico, que é um pulso forte. Você não pode confundir a força de um pulso vigoroso, saudável, com a força de um pulso forte e vigoroso, que é patológico. Ok? Segundo aspecto, prestar atenção se o pulso, mesmo vigoroso, é suave e tem ritmo regular, que significa ter tido estômago saudável. Então, primeiro, ele tem que vir vigoroso. Segundo, ele tem que ser suave. Então, é a suavidade no meio da força. Isso é um pulso incrível. Se você conseguir pegar isso numa determinada pessoa, pegue o seu pulso aí agora, veja se ele está vigoroso, se ele está ao mesmo tempo suave. Será que o qi do seu estômago é bom? E você sabe que o chinês acredita que quando uma pessoa ela é saudável, ela tem o qi do estômago bom? A terceira característica de um pulso saudável é prestar atenção se o pulso na parte chi pode ser sentido com uma força notável. E isso significa que é um pulso com raiz. Então vamos lá. O que significa a porção chi do pulso? Quem estava nas aulas anteriores dessa parte agora que a gente está falando de pulsologia, existem 3 porções no pulso, que são as porções Chi, Quan, Chun. É Chun, Quan, Chi, desculpa. Chun, Quan, Chi. Chi é a porção do pulso onde você coloca o dedo anelar, que é onde bate o rim. Se o rim bate aqui, a gente está falando da energia ancestral, da energia vital, do seu qi vital. Então, na porção do dedo anelar, tem que bater com raiz. Tem que ser um pulso com raiz. O que significa um pulso com raiz? É um pulso que quando você pressiona, principalmente nessa posição, quando você pressiona com força, o pulso não some. Isso é um pulso com raiz. Ok? Vocês sabiam dessas 3 características? Vamos resumir? Vamos resumir? E já comentem aqui se você estava por dentro disso ou se está sendo novidade para você, tá? Sim, eu já aprendi isso e eu consigo detectar isso no pulso dos meus pacientes. Se quiser comentar aqui comigo, vai ser muito legal. Quais são essas 3 características de um pulso saudável? Primeiro, é um pulso vigoroso. Vigoroso significa que é um pulso forte. Embora forte, ele é suave. Por que você tem que detectar a suavidade no pulso vigoroso? Porque existem pulsos patológicos que também são fortes. Neste caso, além de forte e vigoroso, ele é suave. Sendo suave, significa que o qi do estômago está saudável. Você está dentre as poucas pessoas que de fato têm um pulso saudável. Saiba que é raro ter um pulso saudável. E por fim, a terceira característica do pulso saudável é ele bater com força na posição Chi, que é onde você coloca o dedo anelar. E se este pulso for um pulso com raiz, significa que sua energia ancestral, que o seu Chi primordial é bom. Olha que interessante. Então, se você consegue detectar estas características nos pulsos dos seus pacientes, você está detectando um pulso saudável. Olha aqui a Ale falando que é novidade, o Max falando que é novidade. Então, tá vendo, gente? A comunicação com vocês é muito importante. Eu quero demais que vocês comuniquem comigo, tá? A Ale, minha aluna do DSS, mas o DSS é um curso de diferenciação, então eu não foco em pulso, né? Embora lá no DSS a gente tenha um workshop de pulsologia de língua lá, acho que eu falo isso aqui sim. Olha que interessante. Ali, aprimore aí os seus conhecimentos. Isso aqui é muito importante, tá? Não é balela não, importantíssimo.
Quando você consegue detectar o pulso saudável, você consegue detectar o pulso patológico, porque você consegue comparar as duas coisas, tá bom? Vamos lá, página 82, hein? A condição do pulso de cada indivíduo, essa parte também é super interessante, varia de acordo com a condição do ambiente em que ele se encontra, assim como o estado de tranquilidade ou intranquilidade interior. A condição do pulso varia fisiologicamente de acordo com a idade, o sexo, a condição física e mental. Por exemplo, em jovens, o pulso é mais rápido. Parece óbvio, né? Em crianças e bebês, o pulso é superficial e rápido. Então, olha como é importante para nós acupunturistas. Você tá pegando o pulso de um bebezinho e a gente já aprendeu que o pulso no bebê a gente pega só com o polegar. Você tá pegando o pulso de uma criança, é um pulso que bate mais rápido e é mais superficial em crianças. Jovens fortes e robustos, como atletas, têm pulso forte e vigoroso. Um atleta, teoricamente, é muito saudável. Um atleta, teoricamente, tem muita energia vital, ele treina muito, ele come muito, ele malha, o organismo dele é robusto, é uma pessoa saudável. O pulso não seria deficiente. Você concorda comigo que é estranho você encontrar um adulto atleta com pulso deficiente? Pode ser que ele esteja com algum problema de saúde. E se você pega o pulso, você vem um atleta tratar com você, você olha aquela pessoa gigante, forte, com muita musculatura, com um rosto corado, perfeitamente saudável, de atleta. E aí você pega o pulso e sente um pulso deficiente. Pode acontecer, viu, gente? Um atleta também fica doente. Ele também sofre desarmonias. Mas esse pulso deficiente ou esse pulso com alterações patológicas vai desaparecer em breve. E quando essa pessoa... Porque eu entendo o seguinte, veja se vocês concordam comigo. É raro um atleta ter um problema crônico de saúde. Se ele tem, a vida de atleta dele não vai durar muito. Pode ser que ele seja atleta e de repente comece a sofrer de um problema crônico de saúde. A vida de atleta dele vai se encerrar. Vocês concordam comigo? E aí, aquela pessoa robusta, forte, vai começar a perder essa robustez, este físico forte. Vai começar a ficar mais magro, vai perder musculatura, já não vai ter aquele vigor, aquela vitalidade. Não é verdade? O que eu quero dizer é assim, quando você pegar o pulso de uma pessoa muito forte, atleta, por exemplo, você está fazendo anamnese, você sabe que aquela pessoa é atleta. Se o pulso dessa pessoa for muito forte, não significa nessa pessoa que ela está com uma síndrome de excesso, tá bom? Isso naquela pessoa é considerado normal. Bom, uma pessoa com constituição física fraca, como nos idosos, tem pulso fraco. Então, um idoso vem fazer acupuntura com você. Aí você pega o pulso desse idoso. Antes de pegar o pulso desse idoso, como é que você acha que você vai encontrar esse pulso? Gente, não tem como um idoso ter um pulso forte, vigoroso. Porque a gente aprende na medicina chinesa que o idoso tem pulso deficiente, porque ele tem deficiência da energia ancestral, ele tem deficiência do yin, ele tem deficiência do yang, ele tem deficiência da essência. Um idoso já tá corcundinha, já não come tanto, já não dorme tão bem. Se você é um idoso, gente, hoje em dia, o que é considerado um idoso? Uma pessoa com mais de 70 anos, né? Uns 75 anos. Para não falar 80, né? Porque o nosso nível de vida mudou muito. Então, hoje em dia, uma pessoa com 70 anos tem uma saúde muito boa. Pode ser que ela tá com 75, chegando no 80, já começam a aparecer alguns problemas de saúde. Então, gente, o idoso hoje, não pense numa pessoa com 60 anos.
tá bom? Pense numa pessoa beirando os 80. Este é o nosso idoso. Este é o nosso idoso que quando você pegar o pulso vai ser deficiente, porque ele tem deficiência de todas as nossas energias primordiais. Este é o nosso idoso. Então, não se iluda. Um idoso chegou para fazer acupuntura com você, já pega o pulso sabendo que vai ser um pulso fraco. Mas por ser um pulso fraco ou fino neste idoso, não significa que é um pulso patológico. É a condição fisiológica deste idoso. Vocês estão comigo? Gente, já deixa um coraçãozinho aí pra mim, tá? Já vai deixando um coração. Me diga que vocês estão, de fato, prestando atenção em todo esse conteúdo. Deixa eu ver. Olha que perguntas, adoro. Uma pessoa com bom condicionamento cardiopulmonar por conta do exercício físico, eu posso considerar um pulso fraco como uma deficiência? Aí sim. Então, você entendeu qual é a lógica da questão. Por isso que nesse trechinho do livro, a gente está colocando situações fisiológicas onde o pulso ele é característico daquela situação fisiológica. Uma pessoa com bom condicionamento cardiovascular atleta, o pulso é forte. Um idoso, o pulso é fraco. Gente, é porque a gente tende a achar que só o pulso fraco é pulso patológico. Quem estava no início da live aprendeu aqui hoje que um pulso forte também pode ser patológico. Qual é o pulso forte saudável? É um pulso forte que é vigoroso e suave, tá bom? Vamos lá, continuando. Nas pessoas com maior estatura, o pulso apresenta-se mais longo. Então, nessa pessoa, quando você pegar o pulso, você vai espaçar um pouco mais os dedos. Você vai colocar os seus dedos de uma maneira um pouco mais espaçada, porque a pessoa ela é mais alta do que você. Numa pessoa com estatura mais baixa, um brevilíneo, o pulso ele vai ser mais curto. Normal. Se você está atendendo uma pessoa muito baixinha, né? Um homem de 1,60 m, uma mulher de 1,50 m, baixinha, não é verdade? Gente, o que é uma estatura mediana? 1,60 m para mulher, 1,70 m para homem. Se for maior do que isso, então quer dizer que o pulso ele vai ser mais largo, ou se for menor do que isso, o pulso vai ser mais curto. Então, nestas pessoas, um pulso curto ou largo é normal, tá? Uma pessoa magra tem um pulso fino e superficial. Olha lá, não pensem que uma pessoa, por ser, você pega o pulso e o pulso dela é fino. Pulso fino é um pulso de deficiência. Mas aí você olha para o biotipo dessa pessoa e ela é super magra. Aí eu pergunto para você, nessa pessoa super magra, o pulso dela poderia ser diferente? Não, vai ser um pulso fino, pode até ser mais superficial, porque ela praticamente não tem musculatura. Se uma pessoa magra não tem musculatura, então o pulso nela vai ser mais superficial. Já o contrário, né? Olha aqui, enquanto que a pessoa obesa apresenta pulso profundo. Então, se você tá atendendo um obeso e você palpa, gente, já pegou esse obeso? Comentem aqui comigo. Você pausa, pressiona e nada de encontrar o pulso nesse obeso. Mas será que isso é porque o pulso dele é profundo? Ou será por conta da quantidade de musculatura que esse obeso tem? E quando a pessoa é magra e bem grosso, o que é esse bem grosso? Uma pessoa de estrutura óssea grande, forte e magra, ainda assim o pulso vai ser superficial. Porque não é a questão da estrutura óssea, é a questão da musculatura ligada com o tecido adiposo, que é o tecido gordo. Se é uma pessoa magra,
Magra, então, gente, uma pessoa magra aqui não é magra porque tem baixa porcentagem de gordura. Esse magro aqui, gente, ele tem muito mais a ver com a estrutura física. É uma pessoa tipo palito, uma pessoa palito, tá? Então, o pulso vai ser fino e superficial. A veia é bem grossa. Como é que a gente sabe se a veia é grossa? Não tem a veia. Mesmo que a veia seja grossa, olha lá. Mesmo que a veia seja grossa, se a pessoa é magra, é normal que o pulso nela seja fino. Eu nunca prestei atenção nisso da veia ser grossa ou ser fina. É difícil detectar essa veia, não é não? Eu não tenho esse grau de experiência todo. Mas a minha experiência me diz que a pessoa magra tem pulso fino. Isso é normal nessa pessoa. Ou seja, a grande questão aqui é a seguinte: não pegue um pulso fino numa pessoa magra e pense que ela tem uma síndrome de deficiência. Eu vou repetir. Não pegue um pulso fino e fraco ou superficial numa pessoa magra e pense que ela tem uma síndrome de deficiência. Se ela for magra, este é o tipo de pulso fisiológico dela, tá bom? E agora vem com relação às estações do ano, olha só. Na primavera, o pulso é tenso. Então, se a gente está na primavera e você está pegando o pulso dos seus pacientes e todos estão mais ou menos tensos, lembra, opa, primavera. Então, esse pulso tenso pode não estar relacionado com uma síndrome de estagnação do fígado, por exemplo. No outono, o pulso é superficial. No outono, o pulso é superficial. Então, opa, estamos no outono. Não pegue o pulso dos seus pacientes, todos mais ou menos superficiais, e pense que todos estão com gripe ou com alguma síndrome de superfície. No inverno, o pulso ele é mais profundo. Então, lembre-se, opa, estamos no inverno. Não pegue o pulso do seu paciente no inverno e acha que todos estão com síndromes de interior, porque o pulso é profundo. Faltou, né? E no verão, o pulso é cheio. O verão tem muita energia yang, os pulsos ficam mais repletos, o sangue circula mais na superfície do corpo. Então, lembre-se, opa, estamos no verão. Não é porque eu tô pegando o pulso de todo mundo e que tá dando um pulso cheio, bem repleto de sangue, que eu vou considerar que essa pessoa está com uma síndrome de excesso. Então, a gente tem que levar em consideração as estações do ano, tá bom? Na prática clínica, é necessário saber distinguir entre as variações dos pulsos em cada situação, para poder determinar com clareza se a condição do pulso encontrada é normal ou anormal. Então aqui, gente, a gente fecha com chave de ouro esse raciocínio, que é justamente isso. O pulso normal, ele tem um padrão, que tem 3 características básicas. É um pulso vigoroso, suave, que tem tido o estômago e pulsa com raiz na porção chi, que é a porção do dedo anelar, e significa que o nosso chi primordial tem raiz, é um bom chi. Entretanto, essas características elas podem variar dependendo das pessoas, dependendo das suas condições físicas e dependendo da estação do ano que a gente se encontra. É basicamente isso, tá? Tem um detalhezinho aqui, deixa eu ler. Para algumas pessoas, o pulso pode ser palpável na parte posterior do osso rádio, é chamado de pulso utópico. Vocês já pegaram o pulso em algumas pessoas? Quero saber de vocês. E este pulso, ele tá aqui, ó, nessa região, para trás do osso rádio, é o pulso utópico, bem aqui, para trás, totalmente fora de onde a gente está acostumado a pegar pulso. Alguém aqui já teve essa experiência? Eu tive poucas vezes, em 20 anos de medicina chinesa, acho que eu peguei 2 pulsos utópicos. É muito raro, tá bom? E é bom a gente saber disso, porque às vezes você vai pegar o pulso no local certo de pegar pulso, que é aqui, e você não encontra. Aí você vai detectar que é um pulso sem raiz, um pulso fraco, um pulso disperso,
mas na verdade não é. Será que o pulso dessa pessoa não tá batendo aqui para trás? Então, às vezes você tem que buscar um outro local onde este pulso poderia estar batendo, tá? Alguém aqui já teve essa experiência? Deixa eu ver algumas dúvidas e a gente vai continuar. Gente, agora é o auge da aula, a gente vai começar a falar sobre os pulsos patológicos, hein? Então fiquem aí. Deixa eu ver aqui perguntas. Eu sou magra e o meu pulso é fino, apesar do uso de fórmulas. Boa alimentação. Olha aí que legal. Estamos aqui com um depoimento da pessoa que é magra, então você não precisa tratar este pulso, é porque faz parte do seu constitucional. O meu marido é muito magro e umas veionas bem saltadas e fortes. Interessante. Como é que é o pulso dele? Independente de como é que é a veia, bem saltada e bem forte. Como é que é o pulso dele? Será que é um pulso fino? Ele pode ser um pulso forte. Sabe o que eu acho que isso vai significar? Que é um pulso superficial. Ele é magro. Pensa, uma pessoa magra, com as veionas bem saltadas. Como é que vai ser esse pulso? Ele vai ser um pulso superficial, que é o que a gente comentou aqui. Você mal vai tocar nessas veionas bem saltadas e já vai logo sentir a pulsação. Se ele não fosse uma pessoa magra, essa sensação de pulso superficial diria para você que esta seria uma síndrome de superfície, um resfriado, uma gripe. Mas como ele é uma pessoa magra, não vai significar isso. Vai significar apenas que ele é uma pessoa magra. Olha que legal, gente, bacaníssimo. Bora aprender tipo de pulso. Agora a gente vai entrar nos pulsos patológicos e obviamente que eu trouxe para vocês. Hoje a gente vai falar do primeiro pulso patológico, tá? Que é o pulso superficial. Olha que bonitinho aí, Fumai. Fumai é o pulso superficial, tá em mandarim. Essa é a foto do meu livro, tá? Quem quer adquirir, olha só que bacana. A gente vai começar a falar dos pulsos superficiais. Este aqui é um desenho que só tem nesse livro, tá? Ele é do livro e ajuda a gente a entender de uma forma melhor o que significa esse pulso na clínica. Já que a nossa aula aqui ela é online, não tem como eu pegar o pulso de vocês, tem essas figuras e através das figuras a gente vai ler o significado clínico e tentar entender, tá bom? Deixa eu ver que tem mais uma perguntinha aqui. Caso o pulso for mais para dentro em vez de para fora, seria utópico? Pode ser também. Se ele correr mais para dentro, também é considerado um pulso utópico. O pulso utópico, gente, é aquele pulso que sofre uma variação anatômica, tá? Bom, bora começar. Olha, gente, deixa eu fazer um convite para vocês. A gente vai começar a analisar pulso agora. A gente tá no auge da live. Hoje eu vou analisar este primeiro pulso, que é o pulso superficial. E eu quero fazer o convite para vocês se inscreverem para o nosso treinamento. É um treinamento onde eu vou ensinar vocês a fazerem um raciocínio clínico dos sintomas do seu paciente para você chegar na causa do sintoma e parar com essa confusão do tipo que é a pergunta que eu mais recebo. Como escolher os acupontos? Tem tanto acuponto, eu nunca sei o que escolher. Isso porque você não está sabendo analisar os sintomas do paciente, não está conseguindo entender a causa do problema. Se você entende a causa através do raciocínio clínico, eu te garanto que fica muito mais fácil você escolher os melhores acupontos. Então, eu vou dar esse treinamento, vai ser dia 8 de agosto. O link do treinamento tá no meu perfil aqui no Instagram. Corre lá, se inscreve, é gratuito e vai ser incrível. Só com esse treinamento vai mudar a sua cabeça, tá? Você pode ficar só com o treinamento e já começar a pensar de forma diferente como tratar os seus pacientes com acupuntura, tá bom? Então o link já está na minha biografia. Corre lá, se inscreva. E toda terça-feira tem live também no YouTube, tá bom? Agora sim, vamos lá, pulsos patológicos. No livro eu dou uma pequena introdução, né? Porque eu vou explicar o que acontece nesse livro aqui. Olha só. Embora atualmente sejam descritos oficialmente 24 tipos de pulsos diferentes, em algumas pessoas
falam 28 tipos de pulsos, na clínica encontramos apenas alguns com mais frequência, devido ao fato dessas características de alguns serem muito semelhantes, tá? Assim, de acordo com a minha experiência clínica e com as minhas observações nos estágios obrigatórios durante o curso de graduação em Peitiem, neste livro eu vou descrever apenas 19 tipos de pulsos patológicos mais comuns da clínica de acupuntura e medicina chinesa, que serão agrupados de acordo com as diferentes características para facilitar o seu aprendizado. Gente, então olha o que eu tô fazendo para você. Neste livro, quem me acompanha, quem já viu os meus workshops de pulsologia, eu ensino os básicos. Para que aprender 28 tipos de pulso, sendo que é tão difícil pegar pulso? É tão difícil e tem pulsos tão parecidos uns com os outros que não vale a pena. Então, neste livro aqui, eu simplifico para você apenas 19 tipos de pulso. Aí já caiu 10, né? Já diminuíram 10 pulsos e vocês vão ver o tanto que se torna fácil a partir dessa metodologia que está relacionado com a minha experiência clínica e que eu descrevo aqui no livro, tá bom? Então, vamos lá? Olha só. Pulso superficial. Bom, primeiro, de acordo com a localização. O que significa isso? A gente vai aprender se o pulso ele é superficial, se ele é profundo. O que é localização? Se ele está pulsando mais na superfície ou mais no interior. Isso tem a ver com essa localização. O Fu-Mai, que é este pulso que a gente está vendo aí nessa figura, é o pulso superficial. Então, vamos lá. Características. O pulso deve ser sentido com um toque leve, quando palpado, com um toque mais intenso. Não sentimos tão superficial, tornando-se menos vigoroso. Então, vamos ler de novo. O pulso pode ser sentido com um toque leve, ponto. Vamos pensar assim. E, quando é palpado com um toque mais intenso, não podemos sentir tão superficial, tornando-se menos vigoroso. Gente, olha só o que é o pulso superficial. Eu vou ler tudo aí eu vou explicar para vocês. Significado clínico: síndromes de superfície, síndromes de deficiência. Só isso que significa o pulso superficial? Sim, com exceção das pessoas magras. E acabou. É isso. Gente, vocês estão vendo essa figura aí? E isso é para acabar essa live aqui hoje, hein? A gente vai falar 1 ou 2 pulsos por live. E se você acompanhar todas as lives, você vai ficar craque em pulsologia, ok? Então, vamos lá. O pulso superficial. Vocês estão vendo essa figura? Quando você coloca o dedo assim, ó. Bom, eu nem fiz força. Eu não quero fazer força para vocês entenderem. Eu mal coloquei os meus 3 dedos aqui e eu já senti o pulso. Eu não senti o meu, tá? O meu pulso não tá superficial. O que é o pulso superficial? Você vai só posicionar, só tocar de leve. E aí você já vai começar a sentir os batimentos cardíacos. Este é o pulso superficial. E o que ele significa? 2 coisas super importantes. Eu vou repetir. O pulso superficial, você só encosta os dedos. Mal encostou, você já está sentindo os batimentos. Isso significa que o pulso está pulsando no superficial do seu corpo. E isso só significa 2 coisas muito simples. Ou é uma síndrome de deficiência, ou é uma síndrome de superfície. E o que é uma síndrome de superfície? É uma síndrome relacionada com um agente externo perverso que invade o seu organismo, principalmente o pulmão, e você manifesta sintomas de gripe e resfriado, dor na nuca, olhos vermelhos, sensação de dores pelo corpo, dor de cabeça, febre ou aversão ao frio. Às vezes pode ter tosse ou não. Ponto final. É isso que significa o pulso superficial. É uma síndrome de superfície. Então, tem alguém gripado aí do seu lado? Pega aí, pega o pulso dessa pessoa que tá gripada.
e veja se ele tá superficial. Eu ponho minha mão no fogo que ele vai estar superficial. Então, se você quer aprender agora nessa aula o que é este pulso, espera alguém tá com gripe aí do seu lado, ou até mesmo com Covid, sabia? Porque o Covid, ele é uma síndrome de superfície, até ele não começar a manifestar outros sintomas mais graves, aí a síndrome já interiorizou, tá bom? Superficial é deficiência? Não, não é deficiência. Eu acabei de explicar o que é uma síndrome de superfície. A síndrome de superfície, ela pode ser uma síndrome de excesso ou uma síndrome de deficiência. Essa pergunta foi ótima. Então, vamos lá. A síndrome de superfície pode ser de excesso ou de deficiência. Se a síndrome for de superfície e de excesso, o pulso ele vai ser superficial e forte. Se a síndrome for de superfície, mas deficiente, o pulso vai ser superficial e fraco. Então, aqui a gente já está analisando duas características do pulso superficial, que tem a ver com a localização, com outra característica que tem a ver com a força do pulso. Então, são características que podem vir concomitantemente num pulso, porque ele é superficial, mas o superficial tem a ver apenas com a localização. Eu não estou falando de força, é isso que as pessoas confundem, entendeu? Então, quando eu falo de um pulso superficial, eu ainda não sei nada sobre a força deste pulso. Eu só disse que ele é superficial, ele pode ser forte ou fraco. E depois a gente vai aprender o pulso de acordo com a força dele. Ele vai poder ser forte ou fraco. E ele pode se apresentar em diferentes localizações. Ele pode ser profundo e fraco. Ou ele pode ser superficial e fraco. Entenderam? Essas características que são categorias de análise do pulso. Facilita demais quando a gente está aprendendo pulsologia chinesa. Essa é uma metodologia que eu não posso dizer que é minha, porque estão nos livros de medicina chinesa. Mas eu digo que é minha porque eu acho que isso facilita a sua compreensão, porque eu não sei se é ensinado assim aqui no Brasil, que existem categorias, e quando você entende essas categorias, você pode entender que várias características do pulso podem vir juntas ao mesmo tempo, e isso facilita você entender a causa do problema. Isso eu vou te falar lá no treinamento raciocínio clínico. Quando a gente entende os sintomas, a gente vai entender por que o pulso é profundo, por que o pulso é fraco, o que isso significa na sua clínica de acupuntura. Isso é raciocínio clínico. Então eu tô louca para começar esse treinamento, que eu acho que vai ser incrível. A princípio vai ser um dia de aula só, tá? Mas já vai ser suficiente para você entender onde eu quero chegar. O que eu quero fazer você entender o quanto raciocínio clínico é importante. Tá vendo? A gente tá falando de pulso e eu tô falando de raciocínio clínico a partir de uma única pergunta excelente. Se o pulso superficial é deficiente. Agora, gente, nisso que a gente comentou aqui, o pulso superficial, ele pode ter a ver com deficiência também, tá? Se é porque o livro ele é muito básico e é por isso que essas lives são importantes. Porque eu falei, ó, ele vai aparecer na síndrome de superfície e na síndrome de deficiência. Na síndrome de deficiência, o pulso, além de superficial, ele tem que tender a ser mais fino, mais fraco, tá? Então, o pulso de superfície, ele tem uma conotação de deficiência, porque ele não tem profundidade para bater com força. Por que a gente acha que ele é um pulso de deficiência? Lembra que eu comentei? O que é um pulso superficial? Eu ponho meus 3 dedos aqui e eu já consigo sentir. Se eu pressionar, ó, vocês perceberam que eu pressionei um pouquinho mais forte? No pulso superficial, quando eu pressiono um pouco mais forte, ele desaparece. Este é o pulso superficial. Se ele desaparece, eu tendo a achar que essa é uma síndrome de superfície. Aí eu vou somar com outros sintomas do paciente. Entretanto, se eu ponho o dedo aqui, eu já senti o pulso.
Se eu pressionar com mais força e eu continuar sentindo, ele já não é um pulso superficial, ele é um pulso forte. Ele pode ser considerado um pulso profundo. Entenderam? O pulso profundo seria uma deficiência do Yang. Cláudia, não. O pulso profundo, ele só significa uma coisa. Ele significa que a síndrome é de interior. O pulso profundo, ele pode ser profundo e forte. Ele pode ser profundo e fraco. Então, um pulso profundo,